5 anos. É possível mensurar? Claro, vamos lá. Gente, como é que a gente diminui o tempo, o espaço? Eu não acredito que eu não vou. Hã? Não, não ouvi direito não. Foi isso que eu ensinei a vocês? Dobrando. Meditando. Na meditação, o espaço fica. Certo. Meditando. Mas através do quê? Do ajuste de realidade. Vocês hoje estão na realidade? Não. Estão aonde? No estado de ilusão. Que é uma realidade, mas não é a que promove a evolução necessária para vocês. Tá certo? Então vocês usam o que? Um artifício através de símbolos e acessam a realidade da qual vocês conseguem acelerar o processo de vocês. O senhor falou isso na primeira palestra, lá no... Minha filha lembrou! Eu que gosto de novidades. Não é a gente que precisa ouvir várias vezes a mesma coisa de forma diferente. Muito bem. Muito bem. Olha, ela está falando, tem todo sentido, tá? Então, assim, você entendeu, meu filho? Entendi mais ou menos. Mais ou menos. Tá melhorando. Você vê que ele chegou bem duro. Então, assim, vamos recapitular de novo com calma. Prática, o estudo, desculpe. Prática, equilíbrio, manifestação. Certo? Sim. Pronto? Então, assim, tem segredos? Tem. Mas cada um possui o seu. Deu para entender? Então, por exemplo, o dela vai ser diferente do seu. Então, se ela chegar assim falando, puxa, eu vi lá uma cidade de cristal. Aí a outra, não vi assim não. Eu vi uma cidade emparelhada de pedras. Tem alguém equivocado aí? Não. São realidades diferentes. Realidades diferentes. Mas que comporta a sua capacidade de quê? De pensamento. Certo? Então, assim, observem que para eu alcançar o código-fonte, eu tenho que estudar, praticar, encontrar o equilíbrio para manifestar. Entenderam? Tem mistério nisso, gente? Não. Agora, cada um vai tentar fazer da melhor forma possível, né? Se vai conseguir, só Deus sabe. Não é isso? Então, assim, você vê que é uma forma da gente alcançar uma determinada capacidade intelectual que não é tão distante da que outros irmãos capazes, espiritualmente, também alcançaram. Eles estudaram. Quer ver uma coisa? Vocês já ouviram falar que Cristo sumiu um tempo, não foi? Ele estava fazendo o quê? Estudando. Aí depois, ele foi fazer o quê? Praticar. Aí encontrou o quê? O equilíbrio. Aí manifestou o quê? Várias coisas. Então, vocês não são diferentes disso. O problema é que vocês demoram de entender que vocês são igual a ele. A única diferença é que vocês não precisam carregar mais cruz. Mas as mazelas da vida vão existir para justamente vocês superarem isso. Certo? Então vamos continuar um pouquinho. Depois a gente abre para perguntar, tá bom? A percepção sensorial. O domínio do anel de acesso é essencial para as artes místicas. Ele permite que viajemos através do multiverso. Só precisam se concentrar. Visualizem. Vejam o destino em sua mente. Olhem além do mundo à sua frente. Imagine cada detalhe. O portal se abrirá quanto mais nítida a imagem. De um jeito fácil e rápido. E pare. Eu gostaria de um momento sozinha com o Sr. Strange. Agora. Minhas mãos. Não tem a ver com elas. Como assim não tem a ver com elas?
Mestre Ramiro. Obrigada, Mestre Ramiro. Você não pode obrigar o rio a se submeter. Tem que se render à correnteza e usar o poder dela como se fosse seu. Porque controlo, abrindo mão do controle, isso não tem o menor sentido. Nem tudo tem que ter. Seu intelecto levou você longe da vida, mas não vai mais fazê-lo avançar. Renda-se, Steven. Silencie seu ego. E seu poder surgirá. Venha comigo. Ela mandou silenciar o quê? Por quê? Só atrapalha, né? Se ele só traz, ele transforma energia em matéria. O ego só está aqui para transformar energia em matéria. Pode parecer assim um pouco pragmático a coisa assim, né? Que às vezes a gente tenta se libertar dele e aí realmente entre um espaço e outro tem assim umas incoerências, né? Acontece. Mas não quer dizer que o que você está buscando está errado. Não pode entender, gente? Porque assim, ó, quem vive dentro de uma concepção do ego, quando olha para o outro que está tentando se libertar, ele vê o outro de que forma? Ego também. Distorção. Tá. Distorcido. Ele está equivocado, ele está fascinado, ele está... O que mais? Maluco, tô falando nada com nada. Mas assim, olha o que ela disse, né? Vamos se render. Então assim, ele vai sentir essa imposição, né, de uma massa indo de encontro a ele, um exemplo, né? Mas qual é a ideia sobre isso? Ele desistir ou continuar? Tá. Esse continuar vai provocar nas pessoas o quê? Uma repulsa. Entendeu? Então ela vai tentar atrair para ela um aglomerado de pessoas para justificar que o que eles estão vendo é o ideal e o que ele faz é errado. Aí ele não suporta a condição e aí se rende. Por isso que a humanidade tem uma certa dificuldade hoje de alcançar um nível espiritual da forma que está. Vocês estão entendendo, gente? Efeito manada, pai. Eles querem ir todos ali no mesmo condicionamento. Entendeu? Exatamente. Então, não é que a gente descaracterize o que está acontecendo com aquelas pessoas, não. Mas se você ficar viciado a olhar da mesma forma como eles, você nunca vai se libertar. Tá certo? Aqui é O Everest. É lindo. isso. Lindo. Emocionante. Mas lindo. Nessa temperatura, uma pessoa só resiste por 30 minutos antes de perder permanentemente as funções. Que bom. Mas acho que você vai entrar em choque nos primeiros dois. Renda-se, Steven. Teste de fogo, né? Ela botou ele na Foi gelo, mas foi fogo. para fazer ele se ceder mais a dificuldade, né? Ceder e expandir mais a mente, né? Certo. Uma perguntinha. Como foi que ela conseguiu sair de um ponto para o outro? Vamos esquecer o anel, que eles é o que utilizam como gatilho, né? Como é que ela conseguiu fazer isso? Os sonhos multidimensionais que tem na Terra. Certo. Mas como é que ela chegou lá? Abrindo o portal. Sim, como? Um pensamento. A pensamento Ela visualizou o destino, né? Foi esse sentido. Ela visualizou uma realidade. Ele não conseguiu uma pensar racional. Ele não está no racional. Certo. Falando assim, parece até fácil, né? Mas Ela seguiu naquela trilha bem Não, porque suavezinha. você tem que se desprender de tudo que você acredita que você é. E você viu, né? Porque a gente acredita muito no que a gente. Mas qual é a resposta para a sua pergunta? Porque eu achei que todas as nossas foram superficiais. certo. Não, assim, é no caminho.
Olha, dentro do que a gente entendeu do código-fonte, você tem que relacionar o quê? Você criança, na realidade. A gente falou no instante. Vocês já esqueceram, foi? Conhecimentos. Vocês manifestam isso de forma instantânea. Entenderam? Não. Assim, por exemplo. Lembra do código-fonte no computador? Sim. Código binário, sei. Certo. Se eu crio um sistema de replicar outros, como é que eu faço isso? Como o Windows faz hoje, que tem os ícones, né? Calma. É como o Windows faz que tem um ícone. A gente simplesmente vai diretamente clica que fala? E já vai para onde? Instantaneamente vai já para o resultado. Eu de posse do código-fonte. Eu consigo fazer isso que ela fez aqui? Consegue. Mas para isso eu preciso entender na prática como o código-fonte. Eu estou usando esse nome, é só para a gente, né, trabalhar o intelecto, tá, gente? Mas pode dar outro Ele nome. tem que identificar a sequência, né? Isso poderia ser, sabe? Sim, mas como é que essa sequência é criada? Os estudos. Já passou essa parte do estudo, a gente já está agora. Não, tá certo, né? A gente estudou, praticou, no equilíbrio. Certo. Aí você fala assim, sim, observe, gente. As sequências são leis Criando universais. isso uma rotina, a gente consegue criar uma frequência para isso. E através dessa frequência, abre-se nesses canais. Ah, mas, por exemplo, o tempo está relacionado ao quê? E o que mais? Movimento. E o que mais? Consciência. O que mais? A matéria. A realidade. Lembra? Isso aqui não é realidade. Hã? Isso aqui não é realidade. Não, o tempo. Vamos esquecer o tempo está relacionado ao quê? A realidade. E além da realidade, ele está relacionado ao quê? Espaço. Ela saiu de um espaço Sobrou espaço. para o outro. Como? Dobrando espaço e tempo. Dobrando o espaço. Entendeu, gente? Sim, porque não existe isso, é só que essa palavra. Então, ela dobrou o espaço e acessou outra dimensão. Certo? Tá mexendo, eu sei, mas vamos chegar lá. O que foi? Vocês cochicharam aí? Solta? Solta. Tá esquentando. Tá ficando frio. Então você tá cego. A geleira lá. Ah, tá. A qualquer instante. Ah, não, isso não. Melhor não ver, senhor. Ah, sim, esqueci do detalhe. Da forma que ele chegou na concepção material de vocês, não dava tempo dele fazer isso. Concordam comigo? Sim. Mas se eu disser que nem é a primeira vez que ele tenta, Sim. É porque ela já Essa fez já várias foi vezes, assim. né? É 7 vezes. muito bem. Você vira esse 7, pai? Ela que falou, ele Chegou o encontro dele com ela. Ela falou que já Ela falou. Você já vai passar batida nisso. Gente, é de ver. gente, presta atenção. Ao que vocês falaram, pela lógica material, não teria condições de fazer. Não tem. Não tem. Ah, pastor, mas ele se esforçou. Ninguém faz nada de uma hora para outra. Faz? Não, mas um desespero desse. Desespero. Não faz. Aí vem a pergunta, sim, mas como é que ele conseguiu? Não é a primeira vez que ele tentou. Então ele acessou os registros que ele tinha. Forçadamente, forçou, né? Forçou, e aí? Então vocês têm que começar a entender essas coisas. Por exemplo, se você olhar diretamente, você vai entender do que eu falei agora? Não. Vai dizer assim, poxa, Antônio, então eu vou também tirar a mão lá e eu digo, meu filho, Vai estudar. vai estudar um pouquinho. Porque é o seguinte, a gente fala sempre o quê? É a primeira vez que eu encontro vocês? Não.
É a primeira vez que ele tenta? Não, também. Por isso que ele conseguiu. A gente está mais atrasado, ele acerta, mas hoje que ele está na 11ª. A gente vamos fazer direitinho dessa vez. Miguel tá aqui não, né? Tá não. Miguel tá preocupado. Tá doido pra vir pra cá. Miguel tá preocupado. Aí assim, gente. Eu sei que tem horas que realmente assim, poxa, para tudo viagem na maionese, é doido, não sei. Talvez seja tudo mentira. Mas se permitam. Ela falou sobre isso. Né? Dê uma chance. Se vocês disserem, não, isso aí realmente é uma coisa que para Antônio viaja, não tem problema. Eu vou gostar de vocês do mesmo jeito. Mas tentem, antes de me questionarem. Tá certo? Vai. Parece uma eternidade, né? Como você está numa situação assim? Vocês acham que ela ia fazer isso já imaginando que ele não ia conseguir? Não ia, não. Vai as outras séries, será que ele não congelou? Não, as outras ele morreu. Agora essa aí, ela teve muito. Eu tô falando assim, gente, o que acontece? Né? A pessoa realmente acaba. Aí tem que jogar pra cima mesmo. E é só na dificuldade que você consegue forçar a mente, não é isso? Nem sempre. É acessar, né? Não, gente, é aquela coisa, né? Vocês têm a fórmula de fazer as coisas, mas tem preguiça. Sim. Né? Aí quer encontrar as coisas prontas. Vai encontrar? Não. Aí hoje se fala assim de uma forma até brincando, né? Você quer que eu desenhe para você, não fala assim? Pronto. Por quê? Vocês estão tão acostumados a encontrar as coisas prontas, né? Que não tem assim a capacidade, o estímulo de exercitar aquilo. Aí, infelizmente, fica no 0 a 0. Estagnado. Estagnado. Eu acho que essa parou aí. Deixa eu ver aqui o que a gente vai agora. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui. Aí a gente abre um pouquinho as perguntas, encerra, para ficar muito tarde. Aí a gente marca aqui. Onde mais ou menos? Vocês se incomodam, gente? Não dá nó na cabeça. É isso, olha. Até agora, vocês conseguiram entender as coisas com simplicidade, deu para refletir tudo direitinho? Deu mesmo? Certo. Aí a gente. Desculpa assim, né? Porque como é importante discutir sobre isso, aí depois a gente vai exercitar um pouco. Eu não vou ensinar vocês a dobrar o tempo nunca. Você vai aprender sozinho. Mas a questão de acessar o nível de consciência dentro da ideia do estudo, da prática, do equilíbrio, eu vou ensinar. Tá? Mas o desdobramento de tempo vocês vão ter que aprender sozinhos. Eu vou ensinar, mas vocês vão ter que aprender sozinhos, tá bom? Então, vamos lá. Devagar, gente. Quem é que quer perguntar? Eu quem? Jadson. Ah, tá. O que não acreditava? Ou acredita? Pelo menos sou sincero, né, pai? Não, meu filhinho de Deus. Ninguém disse que você não é. Não, é porque tem gente que. Não, tem gente nada. A gente acabou de estudar sobre isso, lembra? Eu vou seguir a minha condição de consciência, não é isso? Exatamente. Agora sim, eu posso lhe falar uma coisa? Você é meu amigo, né? Claro. Pronto, ainda bem que ele falou aqui, né? Ó, quando eu estou dentro de um estado alterado de realidade, muitas coisas relacionadas à divindade para você é um pouco omissa. Então, se a relação da divindade é um pouco omissa, outras coisas também. Então, vamos dizer assim que a sua condição de consciência está dentro de uma realidade da qual comporta a sua capacidade de pensamento. Certo? Deu entender? Pronto. Então, assim, tem coisas que realmente o que eu vou falar para você não vai fazer sentido nenhum. Mas, assim, lembra que ela disse? Tente abrir um pouco a concepção da coisa, dê uma chance.
Não endureça a forma de pensar porque eu falei isso. Reflita. Procure uma relação de entendimentos, tá? Mas pergunte. O que é destino? Olha só. É muita coisa, né? É porque assim, falar disso agora, eu peço até desculpa a você, né? Que realmente eu tinha até me comprometido. Você se incomoda se eu deixar isso para o próximo encontro? Não. Sabe por quê? Porque é uma coisa que liga a outra. Aí se eu falar e não concluir, aí vai ficar mexer com a cabeça de vocês. Aí eu prefiro assim me direcionar um pouco para o filme, dentro do nível de conhecimento que a gente... É porque, Padre, assim, esse já é o segundo vídeo que eu estou assistindo por orientação do senhor. O primeiro foi aquela palestra da repressão e agora esse vídeo aqui. Certo. Filme do Doutor Estranho. Certo. E o conceito de destino é um conceito central, tanto lá quanto aqui. Isso. É por isso que eu estou perguntando, entendeu? Não, o que a gente fez, né? A gente criou uma massa de conhecimento que eu tenho que trazer isso tudo para vocês, senão não adianta. Porque tem a ver com a questão da geometria sagrada, com a questão de destino de alma, minha consciência divina. Então eu tenho que trazer isso para mostrar aqui para a gente discutir. Entendeu? Porque só eu falando, talvez você não consiga mensurar. Então eu posso fazer outra pergunta? Pode. O que é realidade? Ó. Olha, independente do que a gente às vezes consiga entender, hoje, necessariamente, a totalidade de vocês hoje vive dentro de uma outra realidade, que seria algo paralelo a uma condição de tempo, espaço, passado, presente e futuro, que está relacionado à linha do destino. Certo? E aí o que acontece? Esse tempo, espaço, passado, presente, futuro e o destino é a realidade. Certo? Só que vocês criam ramificações. Ramificações essas que vocês concebem como uma realidade, vamos chamar primária, que não é na verdade. É uma realidade secundária. Ela foge um pouquinho da ideia do que seria o seu destino de fato. Tá? É o que a gente pode dizer assim, o seu papel nessa encarnação é esse. Você não está cumprindo. Então você tende a sofrer efeitos colaterais. Né? Então, como vocês estão fora desse contexto, esse contexto que define realidade, ele não assim, contorna, ele é uma linha direta, né, de ligações. Então, essas ramificações que vocês criam, vocês acreditam tanto que é um estado de realidade, que ela se materializa e vocês começam a viver dentro dela. Ajuste de realidade automática. Mais ou menos. Seriam os sonhos, os planos de vida? Não, porque assim, tem horas, repare, nós viemos com a consciência divina, certo? Encarnamos, assumimos personalidade e estamos nos direcionando aqui para uma determinada ideia de vida, não é isso? Bom, se você tem uma consciência divina, como é que você comete certo tipo de coisas, sabendo que aquilo ali está desvirtuando das leis naturais? Ficou confuso? Não. Pronto. Se eu consigo vivenciar certas coisas que praticamente vai ferir princípios das leis naturais, então por que é permitido? Porque pela dor volta. Não, porque eu criei uma outra realidade. Sim, mas você vai sofrer com isso. Vai, mas eu digo assim, a princípio não, mas depois, né? Mas eu digo assim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque assim, a gente tem que fazer referência a Deus mesmo, não tem jeito não. Né? Quando Cristo fala assim, Pai, vos perdoai-vos por... Não sabe o que faz. Por que ele está falando isso? Porque os que
até cara meu estava em outra realidade que não era a original. Olhando isso. Mas assim, inicialmente pode fazer? Pode, mas vai passar pelo efeito, não é assim? Então, isso. Então, de uma certa forma, essa nova realidade que foi criada, ela pode ser submetida às leis, mas ela vai corrigir de alguma forma. A questão aí, pai, é conciliar você criar uma nova realidade com o fato de não existir livre-arbítrio. O fato de não existir livre-arbítrio na matéria depois de encarnar. Não existe. Aqui não. Aí como é que concilia você criar uma nova realidade e poder desviar de um destino? É porque existe um espectro dentro da relatividade. É isso que a gente não compreende. Poxa, gostei. Porque eu falei a gente pode evoluir dentro do espectro da relatividade. Isso. Porque assim, eu não posso engordar indefinidamente, eu não tenho liberdade de engordar indefinidamente porque eu vou morrer. Eu também não posso emagrecer indefinidamente. Ou seja, eu não tenho liberdade para emagrecer indefinidamente porque eu vou morrer. Você não vai morrer. Mas existe um espectro que dá para variar. Inclusive encontrar o equilíbrio. Você não morre. Você sai de uma realidade. Exatamente. Ele está no limite. Você pode fazer tudo. Ele sai de uma realidade, gente, vai para outra. Ele não morreu. Não, gente, é sério. Ficou claro a minha explicação? Ficou, meu filho, mas é isso que eu estou te falando. Ó, você explodiu, né? Sei lá, né? Isso, né? Explodiu. Aí você saiu de uma realidade material e foi para que realidade? Você morreu? Só continuou, mas de outra forma. Aí se você voltar, você volta com aquelas características. Mas precisa você desencarnar de novo? É porque assim, a gente. Mas só concluir. É porque assim, eu acredito que o livre-arbítrio existe. A liberdade é que não existe. Existe escolha. Sim. E consequência. Porque assim, Pantano, a liberdade é um conceito infinito. A liberdade é um conceito de algo que é infinito. Eu não posso engordar infinitamente, senão eu vou morrer. Eu vou morrer. Ó, presta atenção. Se eu não pudesse, eu não engordaria. É isso, gente? Eu pararia ali. Porque assim, eu tenho. Indefinidamente não, cara. Não, entenda. Olha, repara. Você entendeu o que eu quis dizer? E você está entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo. Porque assim, ó, ninguém vai dizer, ó, se eu quiser comer 10 quilos, eu como. Certo? Eu não posso comer 10 quilos? Pronto. Porém não convém. Porém não convém. Vamos quebrar esse estigma, né? Aí eu amanhã como mais 10 quilos. Amanhã mais 10, mais 10. Se fosse utilizar o que você está falando de liberdade, no momento que meu corpo sentisse que aquilo ali está saindo dos limites, meu próprio corpo entraria num processo de reversão, vomitar, diarreia. Não, ele entra, mas se você condicionar ele começa a aceitar. Tanto sim, que tem pessoas que chegam, acho que a 300 quilos, 400, sei lá. Sim, aí elas ficam doentes. Mas vai chegar um limite que mesmo essas pessoas que extrapolam os ditos limites, ela não vai ultrapassar. Não, entende. É isso que eu estou querendo dizer. O livre-arbítrio, gente, eu sei que é difícil. Já 9 minutos? 9h15. 9h15, a gente vai. Dá pra gente ir até 9h30? Deixa eu combinar aqui com a pessoa. Dá pra gente ir até as 9h30, gente? Tá. Ó, entendam. Livre-arbítrio, gente, é aquilo que eu escolho me relacionar na minha vida encarnada. Eu vou casar, vou ser médico, vou ser traído, vou matar, vou roubar. Aquilo ali tudo faz parte de um processo evolutivo. É assim que existe. Lá em cima, no astral.
Eu sou alma, tenho consciência divina e sei o que vai ser bom para mim, não. Ponto. Eu desço, por isso que eu disse que ia trazer o coisa, né? Aí eu desço, assumo uma personalidade e começo a me relacionar com o meu destino. Nesse momento aqui, eu tenho que vivenciar as escolhas das quais eu já fiz. Tanto sim, que se você desvirtuar, você começa a passar por efeitos colaterais. As escolhas já estão programadas. Já estão programadas. E o desvio disso é que cria os espaços vazios. Mas o entendimento do desvio, pai, é onde eu perco. O entendimento do desvio. Pronto. Eu chego aqui, encontro a bonitona. Não era por encontrar ela. Aí eu me fascino por ela. Eu me desviei do meu destino? Sim. Sim. Mas aí eu não estava fazendo uso de uma escolha, que a gente diz que a escolha que é o arbítrio? Não, presta atenção. Eu tenho que seguir o meu destino. Sim. Que a minha alma consciente programou. Certo. Mas eu chego aqui, eu me identifico muito mais materialmente que espiritualmente. É esse. É todo esse. Aí eu tenho que ter a sensibilidade espiritual e vivenciar as experiências materiais. Eu anulo um e vivencio o outro. A compreensão é difícil, parece que a gente não sei, não tem gente. livre-arbítrio. Não, tem livre-arbítrio, mas num outro estado de consciência. Na radicidade, antes de encarnar, no momento que você se liga a uma consciência humana para viver uma experiência material, você já não tem mais o livre-arbítrio. Já foi contratado. Não trate dessa forma. O livre-arbítrio existe, mas numa outra concepção. O que existe aqui? Destino é escolhas. O livre-arbítrio foi eu com escolha. Escolhas, exatamente. Ó, eu posso comer o quanto eu quiser, mas todo mundo já sabe qual é o final. Doente. Mas o cara fumar, pronto. A pessoa sabe que aquilo ali não presta. Ele continua fazendo o quê? Papai, no filme Matrix, eu salientou bem que o problema não era a escolha, era compreender o que eu sei, aí já é outro nível de investimento. Ó, é porque assim, ó, vocês vão futucando, o negócio vai abrindo mesmo. Ó, presta atenção. Tem uma hora que a gente chega assim, poxa, fulana sabe que cigarro não é bom, mas continua fumando. Invariavelmente, a gente já sabe qual é o destino dela, né? Sim. Pronto. Aí naquele momento ali que ela começou a fumar, ela continua dentro do destino ou ela está criando uma ramificação? Se o destino dela foi fumar, morrer de câncer, não era. Ela se impregnou com pensamentos, se impregnou com sugestões, deixou ser influenciada. Gente, é aquela história, né? Quem não sabe rezar. Então, é aquela história. Eu não rezo, eu não medito, eu não treino a minha capacidade intelectual, eu não faço nada disso. Eu fico à mercê de quê? Dos irmãos sombrios, dos pensamentos dos outros, essas coisas, gente. Aí eu pego, me desvio do meu destino. Aí naquele momento que eu me desviei, eu fiz o quê? Não, uma escolha. Tem a ver com livre-arbítrio? Não. É porque essa definição, como tem livre-arbítrio, é como se fosse escolha. Não, antigamente, porque vocês não tinham capacidade de entender as coisas. E se injetou que livre-arbítrio. Mas observe. Foi proposital, isso não foi PA. Foi um condicionamento que foi proposital. Foi. Mas não precisa, a gente continuar com ele, né? Porque assim, ó. Você já pensou se a gente seguisse só o livro de Allan Kardec? Não, você já imaginaram isso? Aí teve uma pessoa que me questionou, um exemplo. Para Antônio, um umbral é uma condição de pensamento. Não, gente. Quer fazer o teste? Deus não. É uma realidade. São quantos umbrais, Antônio? Miguel Chegou, pai. É porque assim, depende, Miguel. Porque tem 3 níveis de umbrais. Né? Mas não é bom você saber isso agora. Eu quero fazer uma pergunta. Não, porque assim, gente, ó, a gente vai desviar um pouco e aí vai dar problema. Deixa assim. Mas depois a gente vai discutir sobre isso.
Mas, assim, minha filha, desculpe. Quem é que cria as ramificações? A alma ou o ego? A alma. O ego. O ego. Ela falou aqui, ó. É o inferior. Ele que escolhe, né? Ego significa. Se ele escolhe, você está no destino? Não. Muito boa pergunta, meu filho. O ego é uma expressão, é uma palavra latina que significa eu. Então, eu é que escolho. Mas eu espiritual ou eu material? Eu material. Material, gente. Entendeu? É o eu do conhecimento. O que mais? Outra. Como é? O senhor fala sempre em linha de destino e está se desviando. Como é que a gente sabe se está ou não na nossa linha de destino? A pergunta de 1 milhão. Essa é mais. Eu já perguntei, ele não respondeu. Eu perguntei o que é destino, ele não me respondeu. Verdade. Porque é tão fácil assim a gente criar ramificações e é tão difícil seguir algo que a gente já escolheu. Acho que a gente está sempre com a material. Eu acho que é. Tá, meu filho? Eu acho que é quando a gente ouve a nossa alma. Isso. Na meditação, no estudo. A gente sempre sabe quando a gente não está fazendo o que deveria fazer. Sabe. A gente sempre sabe. A gente se incomoda. Depende, porque eu acho que eu devo fazer um monte de coisa e agora eu não sei se eu estou fazendo certo. Não, mas calma. Se você não estivesse fazendo certo, você não estaria fazendo um monte de coisa com a ampliação que você está tendo. Se não existe o certo, não é errado. Exatamente, depende. Tá perdendo Quem falou isso? Gente, aqui, vamos lá. Vamos agora trabalhar de forma espiritual. Consciência material, consciência espiritual e consciência divina. Você vai falar disso? O que é? Sim. Então você tem 3 níveis de consciência, certo? Você se identifica com uma qual aqui mais? Aí eles falam assim, poxa, você tem consciência? Tenho. Mas ele não consegue dimensionar se é material, espiritual ou divina. Sim. Então isso repete, por favor. Consciência material. Consciência material. Só os números. Consciência espiritual e consciência divina. Matéria, alma e espírito. Obrigado. Pronto. Aí o que acontece? Eu tenho 3 consciências. Lembram que eu disse, gente, vocês conseguem se enxergar como trindade? Não, Pai Antônio. Então, como é que vocês conseguem diferenciar isso aí que vocês falaram, uma da outra? Vocês estão começando a entender as coisas, gente? Vocês embaralharam tudo e aí dá nó. Lembra o que ela disse? Silencia o ego, que você vai perceber sua realidade. Qual é a sua realidade? Consciência material, consciência espiritual e consciência divina. Só que antes ela disse uma coisa importante, né? Esqueça tudo que você já sabe. Por quê? Porque você não pode encher uma xícara cheia. Pode encher uma xícara cheia. Então, assim, tem coisas assim, gente, que a gente vai ferir outras pessoas. Vai. Mas você também vai remediar elas. Entendeu? Essa parte? Ou não? Você já viu falar que às vezes a sua luz incomoda o outro? Vai falar disso? Pronto. Então imagine o seu despertamento incomodando o outro. Você acha que ele vai criar que tipo de mecanismo? Resistência. E vai fazer o que mais? Puxar o máximo que ele pode para o entendimento dele de que você está errado, não está certo, aquilo ali está. E o senhor tem um vídeo que o despertar beira a loucura e você se torna invisível. Beira, sim, beira. Mas essa loucura não é uma loucura no sentido de você estar errado. Eu sei. É de estar mexendo em muita coisa ao mesmo tempo.
desconhecida para vocês. Para a sabedoria dos homens, para Deus é loucura, a sabedoria de Deus dos homens é loucura. Isso, exatamente. O que nosso irmão falou aqui. Entendeu, gente? Então, assim, tem coisa, gente, que vocês vão sofrer no sentido de que as pessoas não vão estar preparadas para entender o que você já sabe. Você vai ter jeito para falar. Então tem gente que é assim, poxa, para Júnior enrola. Eu adoro quando fala isso. Mas por quê? O outro não está preparado para saber, para entender. Aí você fala assim, e por que você adora isso? Que eu estou mexendo em você. Está bulinando, né, pai? Bulinando. Pelo menos alguma coisa você percebeu. Mas aí é aquela questão. Observe como ela conversava com ele. Como se já conhecesse. Lembra? Então, oi? Então essa dinâmica às vezes acontece e você não percebe. Mas o que está acontecendo ali não é que eu estou enrolando, é que você já ouviu aquilo várias vezes. Aí o problema é meu ou seu? É O vosso. problema está no nosso. Não, que você. É de vocês. Estamos 8% do problema. Aí, pronto, olha, ele chegou lá. Aí, gente, qual é a nossa missão aqui? Fazer com que vocês despertem. Vai ter espinhos? Vai. Vai ter problemas? Vai. Vão ter pessoas de contra vocês ou a mim? Vai. Mas vamos estar aqui, firmes e fortes, para ir até o fim. Na verdade, é um desafio. Então, se a gente ficar É a nossa cruz. impotente diante do que se apresenta como verdadeiro pelos olhos humanos, a gente vai sucumbir. Mas se a gente souber contornar as coisas de forma inteligente, com que consciência das três? Divina. Muito bem, é exatamente isso, certo? Então, se eu conseguir relacionar as três consciências dentro do entendimento, do conhecimento, da prática, do equilíbrio, eu consigo alcançar o código-fonte. Fazer igual ao povo. Se eu conseguir relacionar minha consciência material, espiritual e divina, eu vou conseguir, desenvolver o conhecimento, a prática, o equilíbrio e acessar o código. Yogananda acessou o código. Aí eu chego em que ponto? Você uma vez me perguntou isso lá atrás. Eu quero ver se você é retado mesmo. 2 minutinhos, meu filho. Aí eu chego em que ponto? Foi. Corpo eletrônico. Ah, isso ficou lá atrás mesmo. Foi, eu sei. Do corpo eletrônico. Faz sentido agora? Começando a fazer. Pronto. Então, gente. Sim, Miguel, me perdoe. Próxima pergunta. Está no diagrama de todos de acesso a essas consciências espirituais e divinas? Está. De todo mundo? Todo mundo. Lá no nosso. Só para explicar o que é diagrama, tá? Você se lembra o que é diagrama? A chave dos portais. É ver outro. Gente, é a expressão geométrica perfeita de cada ser. Tá? Então, é como se fosse um mapa da sua existência, desde o princípio da divindade. Tá? Aí a gente começou a estudar Nicolas Tesla. Aí ele falou, 3, 6, 9. São simbologias místicas. Tá? E ele relaciona um mapa. Esse mapa é chamado de diagrama. E cada ser humano possui o seu. Individualmente. Assinatura energética. É a assinatura energética. Então, nesse diagrama, para quem tem uma capacidade espiritual, ele consegue ver o princípio, o meio e o fim. Aí lembram das folhas de... Lembram? Sim. Esses irmãos acessam esse diagrama.
Eu não quero nem confundir a cabeça. Porque aí vai ser cada realidade tem um lugar. Mas aí pronto, ó. Gente, é só para poder responder ele. Entendeu, meu filho? Sim, pai. Aí assim, a gente vai continuar isso na próxima reunião, tá? Peço desculpa por não me estender mais. Mas. Oi? Mas a ideia é o seguinte, gente. À medida que a gente conseguir avançar, eu vou trazendo as coisas mesmo, né? Aí chega uma hora que vocês ficam, poxa, não acaba não. Não foi eu que inventei o universo. Fui? Então, ele é infinito por natureza. Enquanto vocês estiverem suportando, eu vou trazendo. Aí, quem é que tem que se renovar? Sou eu? Não. Eu já tenho o meu destino. Certo? Tá de quê, meu filho? Tá de boa. O senhor já tem ficado ali que tá no livro de mas não se preocupe não, gente. A ideia é alcançarmos isso juntos. Não se preocupe, eu não escondo nada. Agora, depende de vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela paciência, pelo tempo. E vamos no próximo encontro, tá? Aí vamos dar continuidade ao filme, tá bom? Minha filha, você... Minha filha. A gente que te agradece por estar aqui com a gente. É tão engraçado, né? Que meus irmãos, eles vieram me chamar de volta, né? Me chamar de volta. Eu ir embora. Para desencarnar? Não, eu só desencarnava. Não, por que chamar de volta para tirar do meio? Não, é para ir embora mesmo da terra. Para deixar a gente fazer como os outros já fizeram, né? Já fizeram, né? Aí ele disse assim, vamos dizer que eles ainda estão dentro de uma possibilidade de melhora. Então eu vou arriscar. Poxa. Não, gente, calma. É porque a linguagem espiritual lá é diferente. Pode até ofender vocês, mas é verdadeira. Entendeu? Então não se sintam. Eu estou só compartilhando de forma sincera. Tá? É porque assim, ó. Só temos a agradecer. Então, viu? Até a próxima encontro. Mas